e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Missa das Almas. Caríssimos telespectadores que nos acompanham na transmissão de Mário Luiz Neves dos Reis, a quem agradecemos. Estamos na novena de São José, todos os dias, às 19 horas, a novena preparatória da festa de São José, dia 19. No próximo sábado, que é dia 16, às 17 horas, teremos a procissão de São José, manifestação pública do apreço, devoção a São José. No próximo sábado, dia 16, às 17 horas, a procissão de São José. No dia 19, que é o dia de São José, uma terça-feira, Dom Fernando vai celebrar a Santa Missa Festiva às 19 horas. Nessa novena, nessa celebração festiva de São José, com a procissão e a Santa Missa do dia 19, estamos colocando uma intenção muito especial pela Santa Igreja. Nosso clamor, o gemido da nossa alma chegue até São José e ele interceda pela Santa Igreja. São José guardou o corpo físico de Jesus, o menino Jesus, na casa de Nazaré. São José é invocado e chamado para guardar o corpo místico de Jesus. Os batizados se agregam nesse corpo místico, cuja cabeça é Cristo, é a Igreja de Nosso Senhor. Então, São José, como guardou o corpo físico de Jesus, o menino Jesus, ele guarda o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Colocamos a intenção também particular pela nossa família. São José, olhe por aquelas aflições, aquelas dores profundas e traga o bálsamo, a esperança. São José, olhe pela nossa família. E cada um vai incluir as suas intenções individuais, particulares. São José, poderosíssimo, riquíssimo, para vir em socorro de todas essas aflições. Lembramos ontem Santa Teresa d'Ávila, e diz que Deus concedeu aos santos o resolver certas situações, alcançar certas graças, mas a São José parece que Deus concedeu resolver todas as situações. Tudo que se pede a São José, ele vai trazer a solução e a bênção. O tema de hoje, a fé é uma demonstração das coisas que não se veem. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. De Moisés se diz que ele rezava a Deus como se falasse com Deus, como nós falamos com uma pessoa. Era uma fé robusta, essa maneira de Moisés falar com Deus. A fé é uma demonstração das coisas que não se veem. Acompanhamos a carta apostólica do Papa Bento XVI, moto próprio, Porta Fidei, de 11 de outubro do ano 2011,
quando, na época, o então Papa Bento XVI proclamava o ano da fé que viria. Diz Bento XVI, na Porta Fidei, a porta da fé, a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. A fé torna-nos fecundos, porque alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar. Os crentes fortificam-se acreditando, atesta Santo Agostinho. Então, o exercício da fé, a profissão da fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Creio, ajudai a minha incredulidade. O exercício da fé. Fizeste-nos para vós, Senhor, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós. Santo Agostinho, convertido. Diante dessa inquietude do coração humano, da finitude, a limitação da criatura humana, e que deseja um bem infinito, a alma de Agostinho voava para Deus. Fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós. Só acreditando que a fé cresce e se revigora. Bento XVI, exortando aquele afervoramento na profissão da fé. Teremos oportunidade, dizia Bento XVI naquela época, teremos oportunidade de confessar a fé no Senhor ressuscitado, nas nossas catedrais, nas nossas igrejas do mundo inteiro, nas nossas casas e no meio das nossas famílias, para que cada um sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e de transmitir às gerações futuras a fé de sempre. Bento XVI falando desse aprofundamento do conhecimento da religião e essa transmissão para as gerações futuras desse bem que é a fé de sempre, que deve ser guardada na nossa vida. Não foi sem razão que nos primeiros séculos os cristãos eram obrigados a aprender de memória o credo, diz Bento XVI. É que o credo, servia-lhes de oração diária, para não esquecerem o compromisso assumido com o batismo. São Luís Maria Grignion de Montfort, no livro Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele vai falar da decadência moral, da negligência no cumprimento da lei de Deus, e referia tudo isso à negligência, no esquecimento, no cumprimento das promessas do batismo. E Santa Teresa d'Ávila, citada por Santo Afonso de Ligório, no livro Glórias de Maria Santíssima, os pecados nascem da falta de fé. Bento XVI também, no outro escrito, já Papa Emérito, ele
falava sobre essa situação triste que a igreja vivia, 2019, naquele período, sobre a questão da pedofilia no clero, e ele procurava analisar para levantar causas, e uma das causas que ele assinalava era essa: a falta de crença em Deus, da parte do clero e da parte do povo. Santa Teresa d'Ávila: a falta de fé leva aos pecados. Então, a nossa fé vivida, revigorada, vai nos manter longe do pecado e numa adesão generosa a Nosso Senhor, pela graça do batismo, graça recuperada na confissão. Como se pode notar, o conhecimento dos conteúdos da fé é essencial para se dar o próprio assentimento a quanto é proposto pela Igreja. Um conhecimento melhor que ajuda o espírito, a inteligência, a aderir de uma maneira mais firme aos conteúdos propostos pela Igreja para a nossa profissão de fé. Diz Bento XVI, nessa carta apostólica Porta Fidei, onde proclamava o ano da fé, que viria em seguida: em nossos dias, mais do que no passado, a fé vê-se sujeita a uma série de interrogações que provém de uma diversa mentalidade que, particularmente hoje, reduz o âmbito das certezas racionais ao das conquistas científicas e tecnológicas. Só é certo, só há certeza com a ciência, com a tecnologia, dizia Bento XVI. Mas a Igreja nunca teve medo de mostrar que não é possível haver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica, porque ambas tendem, embora por caminhos diferentes, para a verdade. E Bento XVI fala da expressão da nossa fé nos diversos momentos históricos e na nossa vida, nessas etapas da nossa existência. Será decisivo repassar a história da nossa fé, que faz ver o mistério insondável da santidade entrelaçada com o pecado, a redenção, conversão, a aplicação da redenção à alma que se converte, a alma que se abre à graça, reconhece o seu pecado, confia na misericórdia e se levanta, toma um novo rumo. Manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A alegria do amor, a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento, a força do perdão face à ofensa recebida e a vitória da vida sobre o vazio da morte. Tudo isso encontra plena realização no mistério da sua encarnação, do partilhar conosco a fragilidade humana para a transformar com a força da sua ressurreição. Então, Jesus, encarnando-se, vem partilhar conosco a nossa fragilidade, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, diz São Paulo. São José,
nesse mistério da encarnação, mistério da redenção, José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. São José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus, o Redentor, Nossa Senhora, Mãe do Redentor, São José, o esposo de Maria, Mãe do Redentor. E São José se associa generosamente a esse mistério e se doa com generosidade à realização durante o período que Deus tinha traçado para ele, daquelas etapas da Sagrada Família, etapas relacionadas com o mistério da encarnação, da redenção. São Lucas, capítulo 2, versículo 2 a 7, ressalta São José. José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. E enfaixou-o e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A expressão de São Lucas pode insinuar, dar margem a essa interpretação. Não havia lugar para eles naquela hospedagem. Haveria lugar para outros, para outras pessoas. São João, no Evangelho, prólogo, rezado no final da missa: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No entanto, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus pela graça. Vamos honrar a São José, que ele nos guarde nesse amor a Maria Santíssima, o amor a Jesus Redentor. Vamos reparar os nossos pecados, atrair as bênçãos para as necessidades espirituais e temporais e alimentar essa esperança de um dia chegarmos à recompensa do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.